tudo bem? Como passaram a semana? Bem, boa. Bom, acho que a primavera esse ano não vai acontecer porque o verão já chegou. Precocemente, né? Eu tô chamando de micareta porque é fora de época, fora do tempo. Mas vamos que vamos, né? E não é algo que acontece só conosco. É uma coisa que está acontecendo, esse destrambelhamento inteiro ao longo de todo o planeta. E isso é fato, né? E também parabenizar lá a tecnologia da Índia, né? Que conseguiu um feito. Ninguém esperava que eles fossem os primeiros a chegar àquela área. Mas beleza. Bom, independente disso, eu quero agradecer tantos votos de carinho, tanta atenção, tanta delicadeza que eu recebi no dia do meu aniversário. Eu sou muito grata mesmo. E acho que, assim, não tem palavras, né, de gratidão para tanta demonstração. Então, antes de mais nada, muito obrigada. Estamos aí, né? Já na contagem do próximo ano. É muito bom fazer aniversário, tá? Eu acho. Não sei se é fazer aniversário, mas é você poder somar mais um ano à sua existência, né? Mais um ano de aprendizado constante, que é o que acontece ao longo da vida. E isso é muito gratificante, isso é muito bom. Tenho dó de quem não consegue ver, né? O aprendizado no seu dia a dia, o aprender a cada situação, boa ou ruim. O que temos que fazer é aprender. E por não ter palavras, fiquei pensando, porque a gente fala obrigado, é o convencional. Como parabéns a você, convencional, ou seja lá, nós usamos muitas palavras. E eu comecei a pensar na palavra. Não tenho palavras, não tenho o que dizer. Ao longo da nossa vida nós vamos usando, né? Nós saímos do gesto, que é um nenenzinho, saímos do choro, né? O neném expressa pelo seu choro. Ele denuncia a fome, a dor, o desconforto, qualquer sentimento dele através do choro. Até chegar um momento, vai pro dedê, dadá, titi, depois vem mamã, papai, essa coisa que tá. Vai aos poucos substituindo pela palavra. Então a palavra tem um poder na comunicação muito intenso. Ela pode causar uma alegria, aquela primeira palavra, né? Que o papai e a mamãe ficam ali na disputa. Vai falar mamãe ou papai primeiro, não é? Uma grande alegria ou uma grande tristeza. É aquele momento do nosso pesar. Isto é, eu estou do seu lado nesse momento mais triste. Então ela representa exatamente aquilo que a pessoa que vai expressar, aquilo que a pessoa sente em relação ao fato, em relação ao que está acontecendo. Então nós, através da palavra, nós criamos pontes ou derrubamos pontes, porque a palavra tem esse efeito. Ela pode trazer o conforto ou ela pode trazer a guerra. E ultimamente, o que a gente pode perceber é que o uso da palavra está sendo assim um descaso. Eu sou de uma época em que quando uma pessoa dava a sua palavra de honra, era um acordo. Na época a gente falava do fio do bigode. Isto é, tinha um peso de certeza. Hoje, não. O que tem peso é aquilo que é escrito,
registrado, confirmado com testemunho, porque a palavra acabou perdendo o seu grande valor, o seu grande peso. Victor Hugo, certa feita, disse que a palavra tem a leveza do vento e a força de uma tempestade. As pessoas hoje falam muito sem pensar o que estão falando. Então, de repente, fala, borbulha, nem pensou. Depois tem que correr atrás de um prejuízo. As pessoas ultimamente falam sem pensar no efeito daquilo que se está falando. Não se pensa mais. Não quero acreditar nisso, mas é um fato. Não se pensa o que se está falando, qual é o conteúdo. E isto traduz, um entendimento muitas vezes errôneo ou muitas vezes verdadeiro. E aí a confusão está feita. A mágoa já foi causada. Por quê? Usamos a palavra para falar das nossas intenções. A minha intenção, quando eu aponto as suas falhas, os seus erros, é te causar o constrangimento. Eu sempre proponho que durante qualquer conversa, você sempre use as palavras que ajudem o outro a fazer uma reflexão e não uma dispersão. Isto é saber falar e saber calar, porque nós não sabemos calar, nós só sabemos falar. Nós temos dificuldade em calar. Que aí eu tô engasgada, eu tenho que falar, e se não fala, piora. Calar e esperar, duas coisas que ao longo desse tempo nós perdemos. Nós preferimos o falar do que o silenciar. Tem uma filosofia que eu adoro, é estoica, em que mostra a força, a força do silêncio, que é uma palavra. Saber ouvir. E, gente, como o silêncio traz constrangimento, isto é, ausência de palavra. Porque todo mundo espera, quando eu digo, você não sabe o que você está fazendo, eu espero que o outro responda, você é que não sabe o que você está falando. Porque assim nós temos uma grande oportunidade de bater boca, de uma boa discussão. E se quando alguém fala, você não sabe falar e você ficar quieto, o outro não tem argumento. Só que a gente não presta atenção nisso. Que nós quebramos o argumento do outro quando apenas usamos esta palavra, silêncio. E o silêncio não quer dizer que você concorda ou que você discorda. Vai da interpretação de quem está falando. Apenas o silêncio. E por isso que o silêncio incomoda. Por isso que o silêncio nós repudiamos. Se entramos num lugar muito silencioso, sei lá, eu vou fazer um barulho qualquer, eu vou tossir. Porque assim parece que o silêncio vai denunciar que eu tô surda. Quando a gente fala, faça um minuto de silêncio para você se ouvir. Porque enquanto você fala, e normalmente as pessoas quando falam, não se escutam. Porque se ouvisse, grande parte dos conselhos que dizem serviria para quem fala. E não como receita só para o outro. Uma palavra maldita não é maldita de maldição. Dita de forma errada, fere pro resto da vida. Você não vai dar certo. Muitas mães dizem isso para filhos, você não vale nada. E o indivíduo cresce com aquela certeza, que a palavra de mãe pega, né? Vamos combinar? Praga de mãe pega.
Então, cuidado aí para as mamães do que fala para os filhos, porque praga de mãe pega. De passar sempre palavras de incentivo, de força, de resiliência, de amor, de carinho, para que possa ajudar no crescer e desenvolver dessa criança. Como ensinar um filho a silenciar, né? Porque hoje a criança ela é cheia de argumento, né? O pai fala, não faça isso, ele vai perguntar por que não. Aí começa. Réplica, pléplica, tudo quanto é pléplica e vai bate boca. Então há uma grande discussão entre um adulto e uma criança. Por quê? Porque você deu o direito da réplica. E quando você ouve uma réplica, de colocar de uma, não que a criança não pense, mas assim, o quanto uma criança já aprendeu ou tem de experiência, ela tem o direito de saber por quê. Olha, nós não vamos ao piquenique porque está chovendo, porque é tarde, porque não tenho dinheiro, seja lá qual for o motivo, em termos de lógica. Tenho? Pode saber o que está acontecendo. Aliás, criança tem que saber, não? E quando se faz o silêncio, quer dizer, numa relação pai e filho, o silêncio da criança é a obediência. O silêncio de um adulto diante de algumas coisas é constrangimento. Então, inúmeras vezes, o silêncio nos traz respostas. Respostas para as inúmeras perguntas que temos. Mas nós temos que saber esperar. Nós temos que saber calar. Nós temos que saber ouvir. Ouvir, escutar, entender, abstrair e não na contrapartida. Então, cuidar sempre para falar, para que as suas palavras sejam muito melhores do que seu silêncio. Isso é, que traga um ensinar a outra pessoa. Cuidar também do volume, gente. Nossa senhora, tem gente que responde e nós berros. O volume da nossa voz não passa os nossos valores. Os valores não precisam de um grito para se firmar. Ele precisa do tom adequado. Você grita para falar com as pessoas e quando está com uma pessoa que tem dificuldade de audição, que você fala mais baixo porque acha que tem que falar baixo e a outra pessoa não escuta e você tem que gritar. Aí começou o bate-boca. Você não escuta o que eu falo. Bom, se a pessoa está com dificuldade de audição, realmente não vai ouvir o que você está falando, né? Percebe a incoerência? Tem um outro autor, não vou lembrar o nome do autor, que disse que falar sem pensar é como atirar sem apontar. E é. E quantas vezes nós falamos sem pensar? Sem pensar no que estamos falando, sem pensar no conteúdo que estamos passando. Qual é o objetivo que nós temos? Porque hoje, gente, nós somos escravos da palavra. Pode perceber. Somos escravos de palavras. Mas nós não temos a calma nem para falar e nem para ouvir. Sem palavras. Apenas um silêncio. E a pausa que se faz quando se está falando, como eu estou aqui conversando com vocês, é para adentrar aquilo que se disse. E é preciso ter a paciência de ouvir. Às vezes a pessoa vai respirar, o outro já caiu de pau em cima. Preste atenção no que você está falando. Cuide. Pense 2 vezes antes de falar.
2 vezes. É uma pausa que se dá, é um fôlego que se dá entre uma palavra e a outra. Eu gosto de uma frase do Padre Fábio, que eu tomo a liberdade de passar para você. Só diz bem aquele que pensou antes no que iria dizer, e ouve melhor aquele que se calou para escutar. Pense nisso. Beijo.